Preocupações também é uma questão do futuro, né? Ansiedade, preocupação, mas está envolvido com memórias também. Por isso que é tão importante a gente fazer as pazes com o passado, tá? Pessoas que você acredita aí, que você vê como exemplo de sucesso, como padrão de felicidade, pode ter certeza, essas pessoas, elas estão bem resolvidas com as memórias delas, porque existem inúmeras coisas que envolvem as memórias, como por exemplo, sentimento de culpa, autoculpa, né? Autoestima, amor próprio, que mais? Auto-perdão, tem muita coisa. Tem dois fatores, assim, que, eu não sei se é o caso do Silvio, mas eu tenho encontrado muito pela frente, que é o relacionamento com os pais, as memórias ao entorno dos pais, sim, ou da mãe, ou do pai, ou dos dois. Essas memórias, inclusive, se elas forem profundas, se não forem bem tratadas, elas têm uma tendência muito forte de causar depressão. A grande maioria das pessoas que estão vivendo situações de depressão, a grande maioria, não estou dizendo todo mundo, mas uns 70% pelo menos das pessoas que têm depressão são pessoas que na infância viveram um cenário onde os pais tinham problemas de relacionamento, ou batia na criança, ou os brigavam os pais, ou tudo isso junto, né? Ou a criança sofreu bullying, ou a criança sofreu, enfim, mas relacionamento dos pais impacta muito na vida da pessoa que no futuro tende a gerar depressão. Gente, se você está ouvindo agora o que a gente está falando e você tem depressão, provavelmente você teve problemas na infância em relação aos seus pais, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou ambos. Ou os dois. Normalmente é um fator causador de depressão, relacionamento com os pais. E por trás o que tem? Memórias. Essas memórias. Você está com 20 anos, 30 anos, 40 anos, não é mais um fato, isso é uma memória. Isso. Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu quase não lembro mais, mas hoje meu relacionamento com meu pai e minha mãe é bom. Ok, gente, mas aquele passado de memórias ruins não apagou, ele está lá. Imagine um HD de computador que registra tudo que tem na vida. Ele registrou, está registrado, está lá guardado, está lá escondido numa pastinha lá bem escondidinha, ou seja, está lá dentro em algum lugar. Então, gente, mesmo que os seus relacionamentos hoje com os pais sejam bons e você tem depressão, provavelmente vem do passado, mas não culpe seus pais, sabe? Porque eles não receberam instrução para educar você, eles também tiveram problemas na educação deles. Não, olha, difícil, com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento que a gente tem à disposição hoje em dia, já é difícil criar uma criança. Imagina lá nos anos 60, 70, que a coisa era meio no laço, meio grossa. Eu quero falar, Silvio, de outras memórias que são memórias muito doloridas. E eu falo por exemplo meu, tá certo? Que são as memórias de abusos sexuais na infância. Eu não vou entrar muito nessa seara, porque eu quero gravar um vídeo só falando sobre esse assunto. Boa. Porque eu estou assustada com o número de mulheres. Acontece com homens, mas bem menos. Mas eu estou, assim, chocada, para falar a verdade, com o número, tá, de mulheres que chegam aqui, que a gente vai tratar aquela dor do sofrimento, bate numa memória de abuso ou de violência sexual. Então eu vou trazer um material específico só para isso, porque a gente tem que falar sobre isso, tá? Vamos detalhar uma coisinha nesse sentido, até para quem está ouvindo e se passou por situações parecidas possa entender e ter uma linguagem específica. Essa questão do abuso ou do maltrato sexual, ele pode estar dividido em 3 partes, gente. Quando uma menina ela é assediada, tem apenas a questão da voz no processo. Quando uma menina foi tocada, é abuso. E quando uma menina sofreu a questão sexual propriamente dita, a gente chama de violência. Então nós temos assédio, abuso e violência. Tá? O assédio já causa problemas para a menina. Já causa, não só para menina, mas tem caso de garotos também. É com menos frequência, mas tem caso de meninos também. Né? Então, assédio, abuso e violência. O assédio já gera traumas, o abuso gera traumas e a violência a gente não precisa nem discutir. Né? E assim, é um fator, daí vem da questão cultural, que é a questão da culpa. Algo que eu tenho percebido muito
as mulheres sentem culpa, né, por terem passado por essas situações, porque é a sociedade patriarcal que a gente tem, né, tá? Culpa e vergonha também. Vergonha também. Então, na maioria dos casos, na maioria das vezes, eu sou a primeira pessoa a ficar sabendo. Eu sou a primeira pessoa que aquela pessoa tá tendo confiança de contar, né? Isso mesmo. Ontem atendi uma pessoa que eu sou a única pessoa da Terra que sabe do evento que aconteceu com ela. E eu tenho muitos casos assim também, que eu sou a única pessoa da face da Terra que sabe que aquilo aconteceu. Por causa da vergonha. Vergonha. E assim, tem o outro sentimento de se sentir culpada, tá? Esse sentimento é muito forte. E aí? Nunca contou pra ninguém. E aí? Nunca trabalhou isso. O que acontece? Para de ressoar, nunca. Gera inúmeros sofrimentos. Vamos dar um recadinho para essas mulheres que passaram por isso e que nunca compartilharam com ninguém e estão se sentindo culpadas? Sim. A mensagem que eu tenho para essas mulheres é o seguinte, ó. Pense na seguinte situação: você era uma criança, criança não sabe se defender, criança tem pouca informação sobre o mundo, você não tem culpa absolutamente nenhuma do que aconteceu, não tem. Você não pôde se defender, e mesmo que não tivesse se defendido, a gente tem casos de meninas que não se defenderam porque ficaram paralisadas. Tá? Tem culpas também, situações de culpa também, em que elas depois, mais tarde, não tiveram coragem de falar e elas se culpam por não terem falado, né, Jéssica? Por não ter feito nada naquela hora, por acreditar. Por exemplo, eu peguei um caso essa semana em que essa situação de abuso aconteceu quando ela tinha 6 anos de idade e até hoje ela se culpava por não ter feito nada, por não ter fugido, por não ter saído da situação. Não tem o que você fazer com 6 anos de idade, né? A gente olhando hoje, por exemplo, a gente não culpa uma criança com 6 anos de idade porque ela não sabe fazer determinadas coisas ou não consegue fazer determinadas coisas. Mas a gente carrega, tá? As mulheres carregam essa culpa de não ter feito nada naquele momento. E não tem nenhum caso que eu, pelo menos que eu atendi, provavelmente você também não, que a pessoa não se culpe. Todas as mulheres que foram, que passaram por assédio, abuso ou violência, elas se culpam, mas não deve se culpar, porque para pensar. Criança não tem culpa, não pode. Então essa é uma mensagem que a gente pode deixar para essas mulheres. E assim, em algum momento eu vou trazer um material específico sobre isso, tá? E dizer que tem jeito de limpar essas memórias, essas emoções, ressignificar, dar um novo significado para esse contexto, para essa situação que aconteceu na sua vida. Quero aproveitar e fazer uma propaganda aqui para a Jéssica. É o seguinte, gente, esses casos de abusos, de violência e assédio são realmente comuns, como a gente disse. A Jéssica, sendo terapeuta, sendo mulher, as mulheres que passaram por isso vão se sentir ainda mais à vontade para narrar o que aconteceu. Tá? Então, assim, se você passou por essas situações, quero te dizer o seguinte: é possível limpar essas memórias, não é apagar, tá? É retirar a camada emocional negativa dessas memórias. A memória continua, mas a sensação ruim que elas trazem vai apagar, tá? A gente retira a camada da memória emocional, a gente deixa a memória visual, a memória auditiva fica, porque faz parte da história. A gente não tem permissão ética para apagar isso, tá? A hipnose é proibido, aquela camada fica. Mas a camada emocional a gente retira, porque ela é ruim. E na verdade o trabalho da hipnose justamente é esse, é retirar a camada emocional ruim de qualquer memória. E a Jéssica está se especializando nisso, na verdade já atendeu inúmeras mulheres que passam por essa situação com resultados extraordinários, porque justamente é fácil de trabalhar isso, que a gente chama isso de ressignificar, dar um novo significado para aquele evento. E aí essas mulheres não vão mais sofrer com essas memórias. Inclusive isso afeta muito o relacionamento delas na hora que estão tendo tido um relacionamento íntimo, né? Estão tendo um relacionamento íntimo com o marido. A qualidade desse relacionamento é baixa, porque elas não conseguem se soltar. Aquela memória lá do passado, que às vezes nem vem clara na mente, atrapalha o relacionamento dela. E muitas vezes ela está até odiando aquele momento. Elas criaram aversão à questão sexual porque tiveram uma experiência ruim no passado. Porque rompeu uma parte muito importante, que é o relacionamento com o próprio corpo, né?
Porque o fazer sexo com o outro, se relacionar com o outro, é um reflexo de como eu me relaciono comigo, né? Então, inúmeras vezes, rompe uma parte muito linda, uma parte muito importante, que é o relacionamento com o próprio corpo. Às vezes até a questão do respeito com o próprio corpo, do toque com o próprio corpo, e não consegue mais levar isso pro outro porque se sente ferida, se sente suja, tá? Eu uso muito essa palavra nojo, tá? Eu uso muito essas palavras, e assim, a média aconteceu muito natural, tanto que eu nunca fiz propaganda sobre isso, e aí de tanto acontecer, eu estou me especializando mais nessa questão de tratar memórias relacionadas a abuso sexual na infância. A média que eu estou fazendo é de cada 10 mulheres que chegam para eu atender, pelo menos 6, tá? Passaram por isso. Eu digo a mesma coisa. Alto. Eu digo a mesma coisa. O número realmente alto de mulheres que passaram por isso. Assim como ter chegado para o circo, ter chegado para a cadeia, imagino que deva acontecer com terapeutas Brasil afora. Só que, assim, a Jéssica está focando nisso porque, sendo mulher e tratando outras mulheres, fica ainda mais fácil, né? No geral, quando a mulher está dentro do tratamento terapêutico, ela se sente à vontade, mas com outra mulher, nesse caso específico, vai se sentir ainda mais à vontade para tratar. E, gente, vale a pena, porque carregar essas lembranças é muito sofrimento e pode ser limpado totalmente, tá? Você tem limpado a questão do nojo, do ódio, da raiva, da culpa, né? Da vergonha. Todos esses elementos, eles são transformados e ressignificados. E aí aquela lembrança vai ficar uma lembrança limpa e clara, como se ela tivesse simplesmente ouvido alguém contar de alguém completamente estranho. Tá bom, né? Vamos bate-papo. Tá bom, bate-papo, tá bem legal. Tô gostando. É o suficiente, isso daí a gente pode perder o foco do nosso assunto. Não podemos perder o foco. Tem assunto ainda para falar? O sofrimento envolvido com as memórias. A gente está filosofando, porque a gente não tem como provar ainda, mas isso é com base nos nossos atendimentos. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão passando por isso, elas sabem, né? Elas sabem, porque é exatamente isso que elas estão vivendo. Se a pessoa tem um certo tipo de sofrimento, nesse caso específico, esse tipo de experiência do passado costuma gerar vários problemas no dia de hoje, e o mais comum é a depressão. A depressão tem várias causas, e essa daí é uma causa. Uma criança que foi maltratada sexualmente na infância, ela também teve outros maltratos, não foi só esse. Tá? Para ter esse maltrato, é porque aconteceram inúmeros outros maltratos. E essa criança está com grande chance de estar triste hoje, de levar uma vida triste, né? De ter dificuldade de ser feliz. E aí, o resultado dessa insatisfação e dessa infelicidade, a causa disso provavelmente está lá no passado. Então, todas as pessoas que têm depressão hoje, gente, vamos tirar uma parcela e deixar de lado. A grande maioria tem relação com esse passado. Né? Eu, particularmente, você deve ter também atendido algumas pessoas com depressão hoje. Eu atendi uma pessoa de Florianópolis, que foi um atendimento online pelo computador. Essa pessoa tinha depressão baseado em um problema financeiro que ela teve. Teve um problema financeiro gravíssimo e isso gerou depressão nela. Então não tem relação com a infância. Ela teve uma infância muito bonita, uma infância linda, mas estava com depressão. Né? E essa depressão veio desse evento financeiro, mas também está relacionado com memórias. As memórias daquele evento o estavam machucando bastante. Porque assim, a gente, de ontem para hoje já é memória. Exato. Né? De ontem para hoje já é memória. Isso tudo aqui já captou. Quando você estiver vendo esse vídeo, que vier na nossa mente, já será memória. Quando você estiver vendo esse vídeo, já é memória. Então, a base da nossa conversa hoje é o sofrimento e as memórias. Qual que é o envolvimento disso tudo? Até onde o nosso sofrimento está envolvido com memórias? Tudo pode ser memória, inclusive dos fatos. Agora eu lembrei disso, do livro do Ho'oponopono, que tudo é memória. Exato. E aí o sofrimento está envolto nessas memórias. Inclusive eu trabalho com a técnica do Ho'oponopono também para ajudar a limpar as memórias dos sentimentos negativos que estão envolvidos com as memórias, tá certo, gente? Muita gente conhece aí o Ho'oponopono, é uma das técnicas que eu uso dentro do processo de transe. E o Ho'oponopono fala sobre isso, que tudo é memória ou inspiração divina. Também a gente está teorizando, né? É válido também, vale a observação. Para você que é terapeuta, que pode estar assistindo esse vídeo, também vale
Vale a discussão, né, Silvio, sobre Vale. esse aspecto, que está envolvido a memórias. Mas a gente... Inclusive, agora tu percebeu que eu fiquei silencioso aqui? Me veio uma memória de um evento e eu fiquei grudado naquela memória. E aí tu tá falando, eu não tô nem prestando atenção no que tu tá falando. Olha só, gente. Concentração também tem relação com memórias. Uma pessoa que não consegue se concentrar, ela não está concentrada no presente, mas ela está concentrada sim. Em algum lugar. Está concentrada em algum lugar, está concentrado num outro evento. E é o que eu estava fazendo agora. Você fez um comentário que me remeteu a uma memória. E eu fui naquela memória e fiquei lá enquanto você estava falando. Aí você me fez uma pergunta, eu assim, cara, o que ela estava falando mesmo? O que tu está perguntando? Olha só, gente. Memórias. Isso nós não vamos apagar do vídeo, porque faz parte do conteúdo do nosso vídeo. Tá Estamos falando sobre memória. Gente, né? Exatamente. Tá gerando conhecimento pra gente. Espero que esteja gerando pra você também. A gente faz muito isso aqui. A gente conversa sobre os elementos que vamos descobrindo. A gente olha muito para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para as coisas erradas que nós fazemos, para os nossos comportamentos, para os nossos hábitos. A gente, inclusive hoje a Jéssica estava fazendo terapia em mim. Ela não foi hipnose, foi mentoring. Foi mentoring, pela segunda ou terceira vez ela já está fazendo, anteriormente ela meio receosa, né? Mas cara, faz muito bem, ela faz a terapia dela é muito boa. Então hoje ela estava fazendo terapia em mim, mas estava fazendo mentoring, e esse mentoring a gente estava trabalhando um comportamento que eu descobri, que eu tenho e que quero corrigir. Todo mundo tem comportamentos que às vezes pode ser melhorado, e eu tentei melhorar esse comportamento. É uma coisa relativamente simples, não é nada grave, mas é possível de melhorar, né? Então eu estava tentando fazer isso sozinho, não consegui, compartilhei com ela e nós começamos a fazer uma terapia e nós encontramos muita coisa interessante em torno daquele comportamento. Então a gente troca também muita está ligado com informação. memórias, Também está ligado com memórias. Também está ligado com comportamento. Comportamento está sempre ligado com memória, tá? Comportamento está sempre ligado com memória, gente. Exatamente. Memória, hábito, tem várias coisinhas, mas... Quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de ações. Ações que se assemelham, repetem, né? Ações que se repetem. Isso é comportamento, ações que se repetem. Provavelmente você isso tem um aí. comportamento e aí se trabalhar no mesmo horário. Isso aí se deve a um grupo de memórias que a gente tem do passado que vão sendo copiadas e regeradas, ou seja, geradas de novo. A gente traz essas questões que a gente tem dificuldade, daí a gente testa tratamentos um no outro, para ver como que isso ressoa na gente e a probabilidade, a possibilidade disso ressoar de maneira boa também e contribuir para a vida do paciente, do cliente, ela é muito grande também. Vou trazer um exemplo aqui. Eu senti ciúme semana passada, fiquei com ciúme de relacionamento mesmo. E eu achei que estava desapegado o suficiente para não sentir mais ciúme. Mas eu senti ciúme da minha companheira, né? E aí trouxe a questão um pouco mais tarde já para compartilhar com o Silvio, para a gente estudar um pouco mais sobre isso. Então, uma boa parte do tempo que a gente está fazendo aqui na clínica é se autoestudando, se autoanalisando, para ver como está funcionando com a gente, para então funcionar com os pacientes. Isso, a gente se analisa também. E essa autoanálise, o ideal é que todos façam autoanálise. As pessoas, elas evitam olhar para si mesmas e elas evitam falar sobre suas deficiências, sobre suas limitações. E aí elas não crescem, porque não aceitam aquela limitação, aquelas deficiências, e aí tem dificuldade de crescer. Você está pisando no fio do microfone? Estou pisando no fio do microfone. Mas é que assim, um pouco disso, eu acho, é aquela questão da inteligência emocional que a gente já conversou, Silvio. Como nós não recebemos instruções para a inteligência emocional desde pequeno, a gente não sabe fazer perguntas para nos autoconhecer. E não sabe, e nem percebe que está sentindo algo ruim, não. E não se dá conta, só sabe dizer, eu estou mal. Não estou boa. Mas não sabe por quê. Nem que tipo de sentimento. Exato. Então é preciso questionar isso. Nós questionamos muito aqui e às vezes a gente questiona e não consegue resolver sozinho. Então a gente faz terapia entre nós mesmos. Eu também recebo terapias da minha esposa, agora da Jéssica, que aliás está muito boa. É porque assim, eu tinha um receiozinho de fazer terapia no Silvio, porque o Silvio é meu professor e é meu mentor também. Então, daí é aquela coisa, né? Mas a gente tem um momento muito aberto aqui, ou seja, eu admito as minhas limitações, admito as minhas falhas, admito os meus erros, porque, gente, existe um princípio básico muito importante. Eu só cresço se eu souber de algo ruim para corrigir em mim. Então eu tenho que me abrir para o aprendizado, tenho que me abrir para a deficiência,
reconhecer aquela deficiência e aí poder crescer. E a Jéssica poder saber das minhas deficiências também, dos meus limites, e da minha esposa poder saber e compartilhar com ela, porque ela também faz terapia em mim, nós nos trocamos, faz na Jéssica também, e agora só falta você fazer terapia na Deva. Na Deva? Isso. A Jéssica fazer terapia na... Então, assim, é importante. Por que eu estou contando isso sobre mim? A Jéssica também já falou sobre ela, falou sobre o medo dela. Gente, é importante que nós olhemos para dentro de nós. Nós não somos criaturas perfeitas. Vamos dar uma nota para nós? Eu vou dar uma nota para mim. 7. Ah, eu também fico com 7. Eu vou dar uma 7. Significa que eu posso acertar, que eu tenho que acertar 70%. Mas o que significa também? Que eu tenho direito de errar 30. Que eu tenho direito de errar 30, exatamente. Eu tive que aprender, sabe, a nota 7. É natural que a gente exija 10. E aí quando eu não alcanço 10, porque é muito difícil, fica frustrado. Exatamente. Mas nós estamos nos desviando um pouquinho do tema. Então, vamos lá. Vamos voltar. Por que nós estamos falando sobre isso? Sofrimento, memórias. Essa é a base do assunto. Essa é a base, justamente. Então, vamos voltar ao nosso tema. Temos mais, nós estamos com 45 minutos. Temos mais alguma coisa para trazer nesse ponto? Acho que nós vamos deixar mais alguns assuntos para outros vídeos, né? Mesmo sobre memórias. Outro dia a gente pode gravar um outro sobre memória, porque a gente vai aprendendo cada vez mais, não cansa de aprender e a gente vai trazendo mais novidades. Vamos gravar depois um vídeo só sobre vidas passadas? Vamos, cara, vidas passadas é muito legal esse tema. Eu amo um assunto legal, tá? Pensa um assunto legal, Vidas passadas é muito bacana. A Jéssica já fez várias terapias de vidas passadas, já viu várias vidas dela do passado, foi muito bacana. Eu fiz uma, mas foi numa meditação, foi numa vivência, não foi ainda com hipnose, né? Mas uma hora dessa vamos fazer. Aliás, nós fizemos uma que não dá nem pra falar aqui, né? Não. Aquela onde a mente do Silvio foi parar. Foi muito louco. Ainda não dá pra contar. Não dá pra contar. A gente vai ter que preparar um pouquinho melhor pra vocês, Foi muito louco, exatamente. Não vai parecer uma conversa... Muito bom. É isso aí, gente. Vamos encerrando então. Um grande abraço a todos e até o próximo.